Mais uma vez estamos aqui e quero aqui saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e que possamos prestar a máxima atenção na explicação do texto que contribuirá na sua leitura e facilitará quando você estiver expressando algum texto para alguém e você estará consciente do que a verdade, na verdade, estabelece nesse texto que eu já passei para muitos que já ouviram. E agora nesse versículo que eu gostaria de estar refletindo com todos, que é Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Ele vai dizer a seguinte frase, ou frases: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está aqui falando com os cristãos de Tessalônicas e com respeito dos que já dormem. São os cristãos que já tinham morrido, tinha falecido. Então ele está dizendo aqui para que os cristãos não ficassem preocupados com os que já morreram, porque eles achavam que os que já morreram não iriam experimentar a questão do arrebatamento da igreja, da volta de Jesus. Então, eles tinham esse certo receio. E nós vemos aqui a palavra que eu gostaria de estar aqui pensando com os irmãos é a palavra dorme. Há poucos dias eu estive vendo e ouvindo alguém fazendo um comentário, um grupo de pessoas fazendo um comentário a respeito dos que morreram, dos que dormem. E eles diziam o seguinte, que as pessoas que morreram, eles dormem. E a questão de dormir, dizendo que eles estão em descanso e que eles não estão livres da sua consciência, que eles não estão conscientes. Então, que Deus, no seu caráter, na sua bondade, Deus não vai permitir que ninguém passe por uma advertência ou alguma condenação que, na verdade, eles pensam. Esse grupo pensam que as pessoas que morreram, não reconheceram Jesus como Salvador, eles serão destruídos. Esse grupo falando dentro de uma reunião e que eu estava ouvindo esse grupo falando numa reunião, que não haverá nenhum sofrimento dessas pessoas, que as pessoas serão destruídas. Então, nós percebemos que eles usam essa palavra dorme como um descanso. Ou seja, como a parte espiritual dessas pessoas estão em descanso, estão tranquilos, estão sem nenhum tormento, sem nenhuma condenação, estão tranquilos. Só que a palavra que está sendo dita aqui, a palavra dormir, ela não está se referindo à parte espiritual do indivíduo, à alma, ou o espírito, não está se referindo à parte espiritual do homem. Então a palavra dorme, nós vemos aqui dorme, é uma metáfora, é uma linguagem usada como uma figura de linguagem, usada na antiguidade, entre os pagãos, como pelos judeus e pelos cristãos, referindo-se à morte. O termo não se referia de modo particular ao estado da alma sobre a pessoa falecida. A palavra dormir tem o sentido de ser simples na questão da ressurreição. Então a palavra dorme, ela é uma palavra que está relacionada a Deus, tá? Essa palavra dorme. Então nós vemos aqui que Paulo usa essa palavra dormir, porque para Deus é como acordar uma pessoa que esteja dormindo.
Uma palavra humana é suficiente para despertar alguém que está dormindo e ele se levantar, ele acordar da expressão de alguém, ele vai se levantar. Então, quando usa a palavra aqui, dormir, ao acordar uma pessoa é fácil, a ponto de utilizar apenas a fala. Mas quando se refere a um morto, no entanto que Jesus vai dizer assim, que muitos ouvirão a voz do Filho do Homem e se levantarão do sepulcro. Muitos ouvirão a voz do Filho do Homem e se levantarão do sepulcro. Então significa que a voz divina, ela é suficiente para despertar todos os mortos e ressuscitar os mortos. E Deus compara isso como se o indivíduo estivesse dormindo, porque é simples para ele ressuscitar a pessoa, fazer com que a pessoa torne a viver, é simples. Então por isso que usa a palavra dormir. Então a palavra dormir está relacionado à pessoa do corpo, ou seja, o corpo da pessoa, não se refere à alma da pessoa. Então não pense quando se fala assim, a pessoa dormiu. No entanto que o próprio Jesus disse assim para os discípulos, no capítulo 11 de João, nós vamos encontrar aqui uma expressão muito importante, capítulo 11, verso 12 e 13. Nós vamos ver aqui, João, capítulo 11, versículo 12 a 13. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, porque no versículo 11, para completar, versículo 11 é melhor, completa a palavra. Assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então os próprios discípulos não entenderam. Mas Jesus deixou claramente que Lázaro tinha morrido. Então, no versículo 14 ele fala assim, então Jesus disse-lhe claramente, Jesus falou de forma clara, sem agora ter dúvida do que está sendo dito, tá? Sem que houvesse dúvida, Jesus esclarece. Então Jesus fala claramente, Lázaro está morto. Então Lázaro dorme no sentido de que é simples para despertar Lázaro da onde ele estava. No entanto que Jesus direciona a palavra a Lázaro. Lázaro, sai para fora. No entanto que quem teria que sair da sepultura não são os demais mortos, mas exclusivamente Lázaro. Lázaro, sai para fora. E assim sucedeu. Lázaro saiu para fora, porque para Jesus foi simples. É como acordar alguém que esteja dormindo. E para confirmar isso, termino aqui na leitura, que vai falar aqui, Daniel capítulo 12. Nós vamos ver aqui a confirmação do capítulo 12 de Daniel e o versículo 2, dizendo assim, e muitos do que dormem no pó da terra. Então não fala da parte espiritual, está falando do corpo. E está dizendo que e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então fala aqui do corpo, muitos dos que dormem no pó da terra. Então se refere ao corpo, no pó da terra, se refere ao corpo. Não menciona a parte imaterial do homem, ou a parte espiritual do homem. Não é mencionada a parte espiritual do homem, mas é o corpo. Então ele se refere aqui, muitos os que dormem no pó da terra. Então é bom a gente entender essa palavra para a gente não confundir, que dormir não se refere a descanso para a alma, para o espírito, mas se refere a uma expressão, é uma metáfora usada para mostrar como é simples ressuscitar um morto na palavra de Jesus.
porque Jesus tem autoridade máxima para isso. Amém? Que Deus possa abençoar a todos, que todos possam entender e refletir. Leia o versículo 12. Muitos o que dormem no pó da terra. Tá bom? Amém.